participando e que ainda não colocaram nenhum comentário, mas no decorrer da live sempre muitos irmãos comentam alguma coisa, né? Então, maravilha. Meus irmãos, eu já vou direto aqui para o texto e já vou estar lendo. O horário ele está um pouco avançado, eu não vou demorar muito não. A mensagem será objetiva, como os irmãos sempre conhecem, sabem que a gente é objetivo, né? Na transmissão de uma mensagem com começo, meio e fim, né? De uma maneira assim muito fácil de se entender e de uma maneira muito proveitosa. Está aqui em Filipenses 3, a partir do versículo de número 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentido. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Maravilha. Eu quero iniciar essa transmissão, irmãos, essa live, falando o seguinte: não permita que o seu passado ele estrague o seu presente e comprometa o seu futuro. Vou repetir: não permita que o seu passado estrague o seu presente e ele comprometa o seu futuro. Por quê, meus irmãos? Uma coisa que às vezes pode acontecer com a gente, ou acontece com a gente, né? Lá no passado, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de trazer um peso para a gente, tem um poder de trazer problemas, travar a vida da gente, e tem uma capacidade muito negativa de paralisar a nossa vida de uma tal forma que aquilo pode estragar o seu presente, te deixar para baixo, te deixar pessimista, te deixar angustiado, te deixar triste. E isso pode arruinar também o nosso futuro. E dentro da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, não é difícil da gente ver isso ainda acontecendo, né? Não é difícil, é muito fácil a gente ver na vida de muitos personagens. E a superação, meus irmãos, ela é necessária na vida de todos, porque todos têm que superar alguma coisa. Se você perguntar para mim, tem alguma coisa que você, pastor Rodrigo, precisou ou precisa superar? Eu digo para você sim. Sim, tem. Já teve muitas coisas difíceis que aconteceu comigo e que eu tive que implorar a Deus a sua ajuda, a sua graça, para que eu pudesse, né, vencer aquele obstáculo. Então, todos nós temos que superar alguma coisa. Se eu perguntar para você, você já teve que superar alguma coisa na sua vida? Eu tenho certeza que você vai falar sim, né? Sim. Eu até faço essa pergunta para você, né? Eu acredito que muitos aí vão digitar sim. Por quê? Porque é verdade. Superar às vezes a perca de um ente querido que você amava demais foi tão difícil. Superar traumas gerado na infância por causa de maus tratos, por causa de um acontecimento, uma vida às vezes financeiramente falando, né, precária, dificuldades em muitas áreas. Ó, já tem gente colocando sim. Tá vendo? Então,
Todos nós temos que superar alguma coisa. E o texto que nós lemos, irmão, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante. Ele fala: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Olha que interessante. Tem um ditado, irmãos, que diz assim: águas passadas não movem moinhos. É um ditado que todo mundo conhece. Até uma criancinha de 2, 3 anos de idade conhece esse ditado, porque é muito popular, é muito conhecido. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Tem um outro ditado que diz assim: quem vive de passado é museu. O passado, irmão, ele tem dois aspectos. Um positivo e um negativo. Qual que é o aspecto negativo? A gente sabe, é tudo aquilo que de ruim aconteceu, que me trouxe tristeza, que me trouxe dificuldade, que me trouxe angústia, que me trouxe dificuldades em todas as áreas. Né? Uma separação, né? A perda de um ente querido, um casamento que se acabou, uma decepção amorosa, uma decepção com um amigo, uma doença, né? Que chegou, enfim, são tantas coisas. Essas coisas, irmão, nós precisamos abrir mão delas. Essas coisas nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a superar elas. Às vezes é necessário a pessoa até procurar uma ajuda psicológica para se livrar de determinadas coisas, né, que aconteceu conosco no passado. Né? Então esse é um aspecto negativo do passado, né, que precisa ser deixado para trás, que precisa ser abandonado. Porque senão, irmãos, ele vai sempre nos acompanhar e vai estar sempre estragando o nosso presente e vai estar, né, com um potencial para destruir e acabar com o nosso futuro. Pode comprometer, pode arruinar a vida de uma pessoa. Né? Só que nós temos uma arma muito poderosa, né, para nos auxiliar nesta questão. Qual é essa arma? Essa arma poderosa que nós temos, meus queridos irmãos, é a fé. A fé nos ajuda a superar. A fé nos ajuda a avançar. A fé nos ajuda a esquecer das coisas que para trás ficaram. Portanto, eu quero dizer em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, irmãos que estão aqui, né? O passado, ele pode trazer uma paralisação para o presente. Ele pode acompanhar a pessoa, né? Acompanhar a pessoa ali no presente e ir andando com a pessoa e arruinando, estragando a vida da pessoa, se a pessoa não abandonar ele, esse lado, esse aspecto do negativo do passado. Então, irmãos, a fé nos ajuda a perdoar, a fé nos ajuda a esquecer. Quando eu falo esquecer, não é do sentido de ter amnésia, né? E perdoar, o que é? Perdoar é lembrar, sim, só que sem sentir dor, né? Sem sentir ódio, sem sentir raiva, sem sentir rancor, né? Sem sentir aquele sentimento, né? Que naquele momento veio sobre nós, nos prejudicou e que vai acompanhando. Se eu e você não perdoar, se eu e você não liberar perdão, se eu e você não pedir o auxílio de Deus para esquecer aquilo, deixar aquilo para trás, entendeu?
Então, o que acontece? Aquilo tem o poder de estragar o nosso presente e comprometer o nosso futuro. Tem muitas pessoas, irmão, que carrega trauma lá do passado, que carrega bagagens que foi herdada lá atrás, quando alguma coisa ruim aconteceu com ela. Então, este lado, esse aspecto do passado, é o que nós precisamos deixar para trás. É o que o Paulo falou aí, né? Shaul, nome dele original. Uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Então, tem muita coisa, irmão, que nós temos que deixar para trás. Tem muita coisa que a gente não pode pôr dentro do saco, colocar nas costas, não. A gente tem que deixar para trás. Entendeu? Para quê? Para que aquilo não nos acompanhe mais. Para que aquilo não exerça mais influência. É lógico, nós não vamos esquecer do passado. Nós só não vamos permitir que ele venha exercer nenhum tipo de influência negativa mais na nossa vida através da fé, através da liberação do perdão. Entendeu? Então, meus irmãos, esse é o aspecto negativo. Agora, o passado também, ele tem um aspecto positivo, que eu e você não pode abrir mão. Exemplo, como é bom, irmãos. Como é bom, eu faço isso todos os dias da minha vida e isso me ajuda. Isso me ajuda a me manter equilibrado, a ser grato a Deus. Como é bom quando eu olho lá para o passado e vejo quem eu era e quem Deus fez de mim hoje. Quando eu olho lá para o meu passado e vejo aquele Rodrigo viciado, aquele Rodrigo mundano, aquele Rodrigo distante de Deus, que nunca tinha lido um versículo da Bíblia, que gostava de fazer coisas erradas e não tinha prazer nas coisas de Deus. Aquele Rodrigo roqueiro, né? Roqueiro, que gostava do heavy metal, que tinha um cabelão grandão. Olha, a mudança foi tanto que aí agora. Que gostava de andar com roupas pretas, cheias de caveira. Tinha uma barba grande, parecendo a barba de bode. Como é bom olhar para aquele Rodrigo lá naquela época e olhar para quem eu sou hoje. Então, esse é um aspecto positivo, maravilhoso do passado. Quando você olha para trás para fazer comparação com quem Deus fez e está te fazendo hoje. Como é bom, irmãos. E quando eu faço essa comparação, sabe qual a conclusão que eu chego? Que Deus existe. Que Deus é maravilhoso. Que Deus é fiel. Que Deus é tremendo. E isso me ajuda a me manter a cada dia mais humilde na presença dele. Isso me ajuda a ser grato a ele. Quando eu olho lá para o lixo e vejo que hoje ele me colocou, entre aspas, no luxo. Porque a vida que eu tenho hoje, a vida que eu tinha lá naquela época, se for para comparar, é luxo e lixo. Né? Porque é uma vida cheia de vício, uma vida mundana, uma vida carnal, uma vida promíscua, não pode receber um outro título a não ser de lixo. Tá? Então, meus irmãos, esses são os dois aspectos do passado. Não posso abrir mão. Tá? Não abra mão do aspecto positivo do passado. De olhar para trás e ver aonde você estava. De onde Deus te tirou. Né? Olhar para o passado e ver que você era um viciado. Talvez você está falando assim, olha, é verdade, pastor. É verdade. Eu fumava um maço de cigarro todo dia. Eu fumava 2 maços de cigarro todo dia.
Eu bebi 1 litro de vinho, de cachaça, né? Aí quase todo dia. E hoje eu estou liberto, eu não tenho isso mais. Eu era doente, eu tinha uma doença tal, a minha vida era assim, 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 hoje eu não tenho isso mais. Então isso é um aspecto positivo do passado, que convém que eu e você sempre olhe para ele para nos tornar humilde hoje e grato a Deus, fazendo essa observação, essa comparação, essa análise. Então, meu irmão, esses dois aspectos, um eu preciso conservar, olhar, lançar a mão dele. O outro não, eu preciso deixar ele para trás, conforme Shaul, ou o apóstolo Paulo, mais conhecido como o apóstolo Paulo, ensina neste texto que nós acabamos de ler. Então, uma coisa faço, deixando para trás, largando para trás as coisas, né, que para trás ficam. Tem coisa, irmão, que tem que ser deixada para trás, né? Eu não posso insistir em carregar comigo, em levar comigo, porque só vai me trazer dor, só vai me trazer tristeza, só vai me trazer angústia. São muitas as pessoas, irmão, que têm problemas emocionais, problemas psicológicos, por causa, irmão, de coisas que aconteceu com ela lá no passado e ela não deu conta de deixar para trás. E ela não conseguiu superar. E ela não conseguiu abandonar. E ela guardou aquilo com ela e ela carrega. Para onde ela vai, aquilo vai com ela. É como um fantasma atormentando a vida dela. Né? É como um monstro perseguidor que assusta, que causa pavor e que deixa aquela pessoa em condições tenebrosas. Então, deixando para trás aquelas coisas que ficam. Aí o apóstolo Paulo fala, né? Prossigo para o alvo que está aonde? Não atrás, mas está adiante de mim. Então, irmão, o apóstolo diz, deixo para trás as coisas que ficaram e avanço para aquelas que estão diante de mim. Irmão e irmã que está me assistindo, você que está assistindo essa transmissão, que vai assistir daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, mas o Senhor vai colocar essa mensagem diante de você. O Senhor não quer que você carregue aquilo que de ruim aconteceu com você lá no passado. Ele pede para você abrir mão disso, esquecer disso, deixar isso para trás. Tem um futuro glorioso diante de você e que corre o risco de não chegar até você, de não fazer parte da sua vida, se você não abandonar determinadas coisas do passado, se você permitir que elas exerçam, né, algum tipo de influência negativa na sua vida. Então, vamos olhar para esta palavra. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquece aquela palavra que foi liberada contra você, aquela palavra de derrota, aquela palavra de maldição. Esquece aquela calúnia. Esquece aquela mentira. Esquece aquela traição. Esquece aquilo que aconteceu e que te arruinou, que te jogou lá no chão. E faça o seguinte, avance para as coisas aquelas que estão diante de mim. Irmãos, as promessas de Deus são grandes demais. São ricas demais. São especiais demais e elas são muitas. Há uma vastidão de promessas de alguém que é fiel para mim e para você. Eu te pergunto, vai valer a pena eu colocar um saco pesado, cheio de coisas negativas nas minhas costas e ir carregando aquilo, tentando avançar com aquilo? Não, solta este saco pesado, joga isso no chão
e avança com rapidez rumo a todas as promessas esplendorosas que Deus tem para mim e tem para você. Não permita que estas coisas negativas, ruins, erradas, arruinem e destruam a sua vida. Não permita que aquele acontecimento, aquele fato que ocorreu, que te trouxe preocupação, angústia, tristeza, decepção, frustração, te deixou deprimido, não permita que isso continue exercendo esta influência na sua vida. Ergue a cabeça. Olha para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é como a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol nem a lua de noite. Aleluia, louvado seja o Senhor pelo Salmo 121. Então, meu irmão, tem uma vastidão de coisas, prometidas por Deus, um Deus fiel, para mim, para você, e elas estão adiante. Então não olha para trás, olha para frente. Quem olha para trás, acontece com ele o que aconteceu com a mulher de Ló. Vira estátua de sal, vira uma estátua, estagna, paralisa. Entendeu? Então olha para frente. Olha para frente. Segue de cabeça erguida, olhando para o alvo. O alvo é quem? O alvo é o Senhor. O alvo é o Filho de Deus. O alvo é o Messias. O alvo é Yeshua. O alvo é Jesus. Ele que é o alvo. A palavra do Eterno é o nosso alvo. Então olha para este alvo e prossegue. Vai adiante, com fé. Olha, tantos personagens, irmão, da Bíblia que teve que superar, e olha qual foi o fim deles. Vamos falar de um aqui. Abraão, irmão. Olha o exemplo de superação de Abraão. Ele teve que superar o quê? Ele teve que superar, irmão, a partida. Ele teve que partir. Ele teve que sair da sua terra, onde ele foi nascido e criado até os 72 ou 76, não sei, anos de idade. Ele teve que superar, o abandono, o ter que deixar a sua nação, a sua pátria, a sua terra, a sua parentela. E ele teve, irmãos, que ir adiante para uma terra desconhecida que Deus iria mostrar a ele. Chegando ali, irmãos, ele passou por muitas dificuldades, muitos problemas. Ele passou por vários tipos de dificuldade, mas o Senhor sempre foi com ele, providenciou para ele tudo que ele precisava e honrou a ele. Jó. Olha o exemplo de superação de Jó, irmão. Que era um homem rico, um homem saudável, um pai de 10 filhos, e da noite para o dia ele perdeu tudo isso. E no final das contas ele perdeu a sua saúde. Ficou um homem doente, moribundo. Mas ele conservou a fé, a esperança e o amor na palavra de Deus. Ele acreditou que eis que o meu Redentor vive. E ele disse, e que se levantará em meu favor. E ele revestirá o meu corpo mortal e em minha carne verei a Deus. Ele disse isso. E qual foi o fim dele? Nós sabemos qual foi o fim dele. Ele superou tudo isso e Deus, irmão, abençoou, devolveu tudo ele em dobro que ele tinha perdido. Então, irmãos, tem gente que por menos tira sua própria vida, entra em depressão. Então, um exemplo de superação, Elias. Olha outro exemplo de superação, irmão. Chegou um momento que ele deitou debaixo de uma árvore e pediu para si a morte. Por quê? Porque ele olhava para o passado e falava, chega. Jezabel me ameaçou, ela está no meu encalço, chega. Eu quero a morte, eu quero morrer.
não sou melhor que os meus pais. E o Senhor enviou um anjo, renovou a força dele por meio de um pão, né? Que foi ali preparado pela mão do anjo. Ele trouxe uma botija de água, ele bebeu. O negócio estava tão feio que ele voltou, comeu o pão, bebeu a água, deitou e dormiu de novo. E o anjo foi lá e me sacudiu de novo. Mas ele, em um determinado momento, ele ergueu a cabeça e se pôs no caminho. Só que chegou em determinado local, a coisa estava tão feia, tão feia, tão feia, que ele falou: agora eu vou entrar dentro da caverna. Não vou deitar mais debaixo de árvore. Entrou lá dentro da caverna e ficou lá, quietinho. Mas alguém foi lá de fora da caverna, chamou ele e mandou ele sair para fora. Talvez você está dentro da caverna. Talvez você até já levantou da árvore. Não está mais debaixo do zimo, mas agora você falou: agora eu vou entrar para dentro da caverna. Se você fez isso, se você está fazendo isso, se você fizer isso, pode ter certeza, alguém grande demais vai se pôr lá de fora da caverna, vai chamar você por nome e vai mandar você sair. Então nós temos que superar. Quando Elias entendeu isso, irmão, ele saiu. Saiu de fora da caverna, Deus falou com ele, falou: olha, vai para onde eu estou te mandando. O caminho é muito longo e é comprido. E eu tenho uma grande obra para você fazer. E aí ele recobrou o ânimo e fez tudo que Deus mandou. Então, exemplo de superação. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela fala de dois personagens que passaram por um problema terrível. Um conseguiu superar e o outro não. Todos os dois pecaram, erraram contra o Filho de Deus. Um negou a ele, que foi o apóstolo Kefa, ou Pedro, né? Simão Kefa, Simão Pedro. O que ele fez? Pedro negou a Yeshua, né? Pedro negou a Jesus 3 vezes, conforme foi profetizado. E qual foi a reação dele diante da negação? Que ele mesmo tinha dito que não ia negar. Ele jurou de pé junto, falou: não vou te negar. E o Messias falou para ele: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele negou. Quando, irmãos, ele negou, e ele viu que ele não cumpriu a própria palavra dele, o que a Sagrada Escritura diz que ele fez? Ele saiu para um local sozinho, irmão, solitário. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas ele superou pela fé, ele retornou, né? Ele retornou para o seu local, ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu, ele retornou, ele fez, né, o processo chamado pelos judeus de Techuvá. Ele fez o retorno para Deus, o retorno, né, para a sua origem. E ali o que fez? Ele foi restaurado, foi perdoado, né? E se transformou no grande apóstolo Pedro, que nós todos conhecemos, um grande homem de Deus que passou pela terra no passado. E o outro foi Judas, irmão. Judas não teve condição de superar. O pecado de Pedro, irmão, foi tão grave, tão prejudicial quanto o de Judas. Você está entendendo? O pecado de Pedro foi tão grave quanto o pecado de Judas. Ele tinha a mesma possibilidade de perdão que Pedro tinha. Mas o que aconteceu? O remorso, irmão, foi tão grande, mas tão grande, que ele, irmãos, foi conduzido à morte. Existe diferença entre arrependimento e remorso. O remorso empurra o ser humano para a morte. O arrependimento empurra o ser humano para a vida. O remorso, ele destrói. O arrependimento, ele reconstrói. O remorso derruba. O arrependimento, ele ergue, ele levanta. O remorso te afasta de Deus. O arrependimento te aproxima de Deus. Então, Pedro teve arrependimento, né? Fez a Techuvá, retornou
né, para a origem, retornou para aquele que podia restaurar ele. Agora, Judas, ele teve remorso. Remorso, irmão, é uma tristeza profunda, a ponto de a pessoa entrar em desespero. E essa tristeza, irmão, ela é desprovida de fé. Ela é desprovida de um desejo de mudar. O remorso ele é destruidor. Ele é destruidor. E o que acontece? A maioria das pessoas, irmão, que tiram as suas vidas é por causa do remorso. Entendeu? Ela cai numa situação, irmão, tão grave, tão grande, tão desesperadora, né? Muitos que tiram a sua própria vida é fruto de remorso por alguma coisa, por algo. Entendeu? Então o remorso, ele empurra a pessoa e impulsiona a pessoa para a morte, para longe de Deus e para a destruição e a ruína. Mas o arrependimento, ele reaproxima o homem do Criador, ele reconecta o homem ao Criador, ele levanta o homem. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão diante de mim. Um outro personagem para nós estar finalizando, José, né? Yosef, que viveu lá no Egito. Né? Olha bem, irmãos, aquele homem tinha tudo para ser um homem, irmão, revoltado. Para ser um homem, irmão, duro de coração, maligno, que odiasse os seus irmãos. Mas quem foi ele? Ele tinha tudo, irmão, para ser um deprimido, um oprimido, um angustiado. Ele tinha tudo, até para tirar a sua própria vida, porque foi tirado da vida, da companhia do seu pai, da companhia da sua mãe, traído pelos seus irmãos, vendido para uma nação estrangeira. Com 17, 18 anos de idade foi obrigado, né, a viver longe da sua pátria, longe do seu costume. E o que aconteceu? Quando chegou ali, irmão, a própria vida de José nos mostra que ele fez o mesmo que Paulo fala neste texto: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele olhou para frente, né? Ele não permitiu que o passado dele estragasse o presente e comprometesse o futuro. E a prova é que quando os irmãos dele chegou ali, irmãos, e descobriu que aquele personagem tão importante com o qual eles estavam relacionando para comprar o alimento e levar de volta para sua casa era o seu irmão que eles tinham traído. Eles ficaram tão desesperados, irmão, com tanto medo, ficou tão apavorado. E olha o que aconteceu. Quem precisava de consolar José eram os seus irmãos, né? Mas quem providenciou consolo para os seus irmãos foi José. Foi José quem se aproximou e falou: olha, não tenha medo de mim, não vou fazer nada com vocês. Eu fui colocado aqui com um propósito, e foi mesmo, porque se ele não tivesse sido colocado lá, irmão, no Egito, e sido nomeado a governante abaixo de Faraó, irmãos, toda a família dele morreria de fome. E não sairia, né, deles a nação de Israel, da qual veio o Filho de Deus, que é o nosso Salvador, Yeshua Jesus, o nosso Senhor. Então vocês estão entendendo como que as coisas funcionam? Então, irmãos, José, né, Yosef, ele foi preparado por Deus para aquele momento e ele esqueceu. Imagina bem se ele tivesse ali rancoroso contra os seus irmãos. A hora que ele viu lá os seus irmãos, ele teria mandado matar todos eles, irmãos. Ele teria destruído a vida dos seus irmãos. Ele era a maior autoridade abaixo de Faraó dentro do Egito. Ele podia fazer o que ele quisesse abaixo de Faraó ali, de Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas
Ele esqueceu as coisas que para trás ficaram, não permitiu que aquelas coisas estragassem o presente dele. E olha o futuro dele ali, irmão. Ele foi um governante que, abaixo de Faraó, mandava, desmandava, que matou a fome de muita gente no mundo, irmão. O mundo da época dependeu do Egito. O mundo da época, irmão, foi conservado pela sabedoria e instrução que Deus deu a ele. Então, meus irmãos, é de suma importância que eu e você esqueça das coisas que para trás ficaram e avance para aquelas que estão diante de mim e de você. Amém, meus queridos irmãos? Eu acredito plenamente que você entendeu essa mensagem resumida, né? Essa mensagem resumida. E eu acredito que Deus, o Todo-Poderoso, Ele falou com você e Ele vai continuar falando com você, né? Então, meus irmãos, que o Todo-Poderoso te abençoe, te dê vitória, te ajude a deixar para trás aquilo que só pode te fazer mal. Aquela ofensa que foi feita contra você, aquela calúnia que fizeram contra você, aquela traição que cometeram contra você, aquele ato de infidelidade ou injustiça que fizeram contra você, aquele momento que você precisou de uma mão estendida e encolheram a mão para você, aquela pessoa que você um dia ajudou, fez por ela e na hora que você precisou dela, ela te abandonou. Então, esqueça essas coisas, porque se você guardar no seu coração essas tais coisas, guardar o rancor, guardar ódio, isso vai atrapalhar seu presente e comprometer o seu futuro. Tem muita gente, irmão, tomando remédios controlados. Tem muita gente, irmãos, fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, terapia, e não consegue melhorar a vida, chora. Não quer dizer que todos os que estão nessa condição é por isso, mas tem muitos que são, irmão, por causa de coisas que aconteceu e ela não conseguiu perdoar, não conseguiu esquecer, não conseguiu deixar para trás. Não é fácil, irmão, não é fácil superar. A superação, irmão, seja lá do que for, é difícil. É difícil, mas não é impossível, tá? Coloca isso na sua mente. É difícil? Sim. Tem tudo que precisa ser superado. É difícil, mas não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Disse Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, o Messias, Jesus. Então, meu amado e querido irmão, que Deus possa estar te abençoando. Eu quero finalizar com uma oração em seu favor. Amém? Feche os seus olhos. Não sei o que você está precisando superar. Eu só sei que o Deus que eu prego e o Deus que eu sirvo, Ele ajuda homens e mulheres que creem nele a superar os obstáculos, superar as dificuldades, superar as perdas, superar as dificuldades que vai surgir no dia a dia. E eu vou orar por você e pedir a Ele em seu favor. Amém? Glorioso e eterno Senhor El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eu me ponho na sua presença neste momento em nome de Yeshua HaMashiach, o seu Filho, para te apresentar os meus irmãos na fé que estão, meu Senhor, assistindo essa transmissão lá do outro lado em suas casas. Cada um em sua cidade, cada um no seu lugar, meu Senhor, em que eles estão. Eu te peço, Tu que conhece cada um deles e sabe o que lhes aconteceu, Senhor. Tu és poderoso para ajudar a cada um deles a vencer as dificuldades, as lutas, os problemas, as intempéries, Senhor, que veio para poder, meu Senhor, desestruturar, atrapalhar e trazer, meu Senhor, dificuldades para a vida dos teus filhos. Eu te agradeço por tudo que já fez, está fazendo e ainda vai fazer. E peço, me ajuda a esquecer, Senhor, as coisas que ficaram para trás, as coisas que são negativas e prejudiciais, os traumas do passado,
as coisas que me machucaram, que me magoaram. Ajuda eles também, Senhor. Eu intercedo em favor de cada um que sofreu injustiça, que foi traído, que foi caluniado, que foi vítima, meu Senhor, de fofoca. Ó Senhor, Tu és poderoso para passar o bálsamo na ferida. Tu és poderoso para ajudar esta pessoa a escrever uma nova história. Que este passado de derrota, este passado, meu Pai, de ruína, de vício, seja deixado para trás. Que o nome do Senhor seja glorificado e que nós possamos lançar mão do passado apenas para comparar o que éramos e o que o Senhor fez de nós hoje. O que nós, meu Senhor, fomos com aquilo que somos. Que nós possamos olhar para o passado e ser gratos ao Senhor agora no presente, por não estar mais naquela vida, por ter sido liberto e por ter recebido grandes dádiva da parte do Senhor. Esta é a oração a qual eu faço e eu te agradeço no nome de Yeshua HaMashiach, o seu Filho amado. Amém. Louvado seja Deus. Que o Eterno Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele possa te abençoar de uma forma rica, de uma forma grandiosa. Peço a você que compartilha essa mensagem. Eu vou colocar ela no YouTube, né? E a gente está sempre pedindo também ajuda aos irmãos, aos participantes, para que o canal no YouTube, com essas mensagens, ele prossiga, ele progrida, ele avance e alcance pessoas por este mundo afora e auxilie pessoas. Amém, meus queridos? Que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e guarde. Que o Senhor, o nosso Deus eterno, Ele possa fazer o seu rosto resplandecer sobre ti. Tenha misericórdia de ti e Ele te dê a paz. Amém. A próxima live nós vamos estar marcando posteriormente com os irmãos. E no nome do Senhor estaremos reunidos novamente, né, no tempo devido, para nós estar comentando mais sobre a palavra de Deus. Amém? No final de semana agora eu vou escolher um dia, ou no sábado ou no domingo, o horário, e vou estar avisando para nós novamente reunir e aprender da palavra do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.